Olá, tudo bem com você? Estamos começando aqui mais um Birdcast. Porque você é uma figura pública não é de hoje, né? Na década de 80 você já começou na Rádio Educadora, depois foi a Rádio Atlântica e na sequência já foi para a 104 que está atualmente, né? Hoje você faz lá os noticiários, né, policiais da cidade toda. E eu acho bem interessante, te acompanho. Sem falar que você é como eu posso dizer assim, é um grande guardião, né, da nossa região aí das músicas dos anos 80. Que hoje em dia é um diferencial. Eu até me arrepiei agora de falar. Por quê? Porque nos anos 80, né? Até a minha primeira pergunta, fala assim, você já pega nisso, mas nos anos 80, as músicas tinham ritmo. Geralmente, quem criava o ritmo eram pessoas espetaculares. As músicas tinham começo, meio e fim, né? Tinha uma história, tinha uma redação. Independente se ser uma música internacional ou nacional, essa era uma época que as pessoas se preocupavam com o que estava falando diante de uma música, né? Hoje em dia, a gente acaba se intoxicando demais, inclusive com as letras vulgares, né? O cenário mudou bastante. E você é como eu imagino, assim, alguém que traz isso pra gente até hoje e mostra para as crianças de hoje em dia como era legal e divertido na década de 80. E então fala assim, o que que moveu você na década de 80 entrar na Educadora, ser um radialista? Você se espelhou em alguém? Olha, Paulinho, é uma boa pergunta, né? Eu comecei no rádio em 1983, né? Eu nasci em 83. Olha só, então você estava nascendo, eu estava começando, né? Isso. Mas a minha entrada no rádio foi até bem interessante, né? Porque quando eu tinha ali meus 10, 12 anos de rádio, eu trabalhei com fotografias aqui em Cornélio, né? Era o Foto Cosmo e Foto Elite. E nesse emprego eu também já gostava do rádio. Era um negócio Sempre interessante. gostou de música? Sempre gostei de música e de falar, né? Eu não sei, eu estava lá no foto dentro da câmara escura, onde fazia lá as revelações de foto, e eu tinha um rádio que eu guardava para que a gente ficava ouvindo músicas e brincando lá de locutor. Aí o pessoal falava, mas o que esse rapazinho tá fazendo aqui, né? Era um rádio, aqueles radião grande, eu não sei se vocês lembram, né? Tem um rádio lá que tinha um toca-fita, FM. Você enfiava o microfone nele. Tinha um microfone pequenininho que você P10, plugava né? lá, o P10zinho. P2, aliás, era um bem pequenininho. Era pequenininho. Aí nessa época, aí, Paulinho, quando eu tinha 12 anos, eu ficava lá trabalhando tal, e o pessoal comentava, mas por que você não começa a trabalhar em rádio, você gosta tal? Aí lá para os 16 anos, 17, eu encarei e fui para a Rádio Educadora, onde tinha lá o Morgante, que era o diretor, inclusive já falecido, Luiz Antônio Morgante, o pessoal deve conhecer, e esse senhor me deu uma oportunidade de eu fazer testes ali. Aí eu fiquei ali 16, 17, 18 anos quando eu entrei, jovem, né? muito jovem, né? O tiro de guerra, comecei a fazer o tiro de guerra trabalhando na rádio. Exatamente. E um detalhe, a gente ficou ali 6, 7 meses trabalhando sem ganhar nada. Eu gostava tanto que eu fiquei ali só para aprender, né? Como é que era a técnica. Aquele tempo era o bolachão, era aquelas cartucheiras, não era nada tecnológico como é hoje. O que é o bolachão e o que é uma cartucheira? Que agora eu Bolachão é o disco vinil, né? Chama de o discão mesmo. É uma gíria Ele voltou também, né? Voltou. Os entusiastas. Tem, né? exatamente. Até hoje, né? O Vinil. pessoal participa muito. Aquele tempo não tinha nada de CD, era o discão mesmo. As propagandas eram na cartucheira, que era um equipamentinho assim que você colocava, era um cartucho, literalmente. Com a fala dos comerciais, vinhetas, etc. Pra você ver que era bem rústico. Ou você colocava o cartucho, quando acabava a música, era tudo manual. Tudo manual. Você tinha lá, por exemplo, são 10 comerciais naquele break, né? O break é o intervalo. Tinha uma pilha de cartucho desse tamanho, você ia pegando e enfiando, apertando. O negócio tudo rústico. Aí você pausava o disco e soltava a vinheta. Né? Exatamente. Depois parava a vinheta e soltava novamente. Devia ser, por exemplo, a experiência que você tem que passar para um jovem hoje que chega na rádio,
ele não vai É acreditar. difícil até imaginar, né? É, difícil imaginar. É verdade. Hoje em dia, por exemplo, eu até brinco com o pessoal, né? Se for para mim, o CD não risca se mais na rádio. se eu não enxergasse, eu fazia o programa, acho que sozinho, porque a gente tem tanto uma experiência de mesa de som, daquela coisa toda. Igual você falou, antigamente era tudo ali, o bolachão, né? O disco. Tinha um monte de botão, Exatamente. Hoje não. Hoje o programa ele faz tudo. Ele toca a música, ele solta a vinheta, fala até a hora certa na rádio. Muitas vezes o pessoal tá falando, ele falou a hora certa, mas é o computador que tá falando. Dentro disso, você acha, Carlos, que a tecnologia roubou um pouco desse brilho da rádio, ou você acha que não? Quem é o fã do rádio nunca vai deixar o rádio, porque tem a questão de hoje ouvir música, né? Eu ouço direto pelo YouTube, ou então eu gravo as minhas músicas lá, né? MP3, você acha que isso interferiu de alguma forma ou não tem uma correlação? Olha, eu acho que não, até porque depende muito, é claro, do locutor, né? A gente já tem uma experiência, vou fazer 40 anos de rádio agora em 2023. Antecipadamente, nossos parabéns aí. Muito obrigado. 40 anos de rádio não é 40 dias. É um tempo já... a minha idade, eu tenho 39 anos. Você vê, é uma bagagem grande. Mas respondendo a Cris, é assim, eu acho que, por exemplo, no meu caso, que eu já tenho uma certa experiência, tem um público cativo, tem pessoas que me ouvem desde a educadora, ouvem até hoje. Sim. É incrível, né? Você é pega familiar. Esses dias eu fiquei 12 anos fora, né? Tipo, indo e voltando. Mas esses dias eu ouvi sua voz na rádio, assim. Sabe quando você tá andando de carro e você se sente em casa? Você fala, nossa, é a voz do Carlos Bonfim. Né? Então, tem umas vozes semelhantes. Fica muito familiar. Sim, então, essas pessoas que têm, assim, uma bagagem, igual eu, outros locutores aí, eu acho que não sente muito a falta, não, o ouvinte. Agora, hoje em dia tá muito difícil até de um locutor novo começar uma carreira. Por quê? As rádios, elas muitas vezes acabam não contratando, pega aquele pacote já produzido. Sim. Então você não vê locutores novos chegando, infelizmente, né? Não tem quem se interesse de ir na salinha escura no banheiro, ficar olhando pro espelho e fazer uma vinheta, fazer uma chamada, né? Exatamente, é muito estúdio que tem a produção pronta, os caras vendem os programas prontos e aquela coisa toda. Então perdeu um pouco a raiz nesse sentido, né? Agora eu percebo que as pessoas que gostam do trabalho, elas acompanham e a gente continua até num pique, até legal, levando tudo isso para o pessoal. Eu acho que a gente tem que estar sempre inovando, né? E ousando também no rádio. Você não pode fazer um rádio assim muito robotizado. Você tem que ter a participação do ouvinte. O que melhorou muito, viu, Cris e Passarinho, nesse longo tempo que a gente está no rádio, é a questão da interatividade, né? Porque antigamente era só carta. Nesses anos 80, 90, Passarinho, Cris e amigos que estão acompanhando o podcast, eu tinha uma caixa em casa. É uma história interessante. Eu recebia muita carta, né? Cartas mesmo, escrita. Eu tinha uma caixa daquelas TV de 50 polegadas lá, cheia de cartas. Depois eu tive que dar um fim nisso aí, porque a minha esposa falou, você vai ter que dar um jeito aí. Aí quando nós mudamos para o centro, as cartas foram embora. Quer dizer, tinha muita carta. Imagino. Agora não, hoje é o WhatsApp, é o computador. Antigamente tinha na rádio, ligação, tinha as cartas, tinha o recadinho, tinha toque do coração, né? Tinha. Agora o quê? É o WhatsApp. WhatsApp, é o WhatsApp. Eu não lembro direito. As cartas o pessoal mandava nos programas que a gente tinha até o Toque de Amor, inclusive. Toque de Amor, Toque de Amor é um dos programas. O pessoal escrevia as cartas, e a gente lia, ou seja, né? Ou falava, eu amo não sei quem, do bairro tal. Exatamente. Então era bem interessante, era uma coisa raiz, uma coisa assim que você chegava às suas mãos, né? Hoje em dia tá tudo meio que no ar, né? Esta foi uma grande diferença do rádio antigo pro rádio atual, né? Eu percebo que é assim. Uma vez, eu lembro até hoje, que eu fui num show dos Racionais ali em Londrina, e pra mim ganhar o ingresso, ele tava sendo sorteado no programa do Paulão Rock and Roll, acho que era. E, eu olhei pra uma ficha, sabe? Olhar pra uma ficha de telefone e falar, tomara que essa ficha dê sorte. Coloquei e liguei e fui atendido e ganhei o ingresso. Então, assim, imagina o ato. Hoje em dia, você fala, eu vou sortear. Hoje em dia o sorteio, eu que trabalho também no ramo do marketing digital, hoje em dia o sorteio é uma cesta, não sei da onde, para quem curte, compartilha e marca 3 amigos nas redes sociais. Aí. Então não tem essa, eu acredito que seja, como eu posso dizer, assim, até me ajuda aí é um encanto, né? Uma coisa mais
Mas eu acho, né, que os anos 80 tem a parte deixou boa isso, e a parte né? ruim, né? E quando eu comecei em rádio, lá pelos lógico. anos 82, antes, quando eu estava no Foto ainda, 78, 79, você falou de sorteios aí, então eu ficava lá no Foto, dentro da câmara escura, ouvindo algumas rádios aí, posso citar até a Pai Querer, a própria Graúna, né, que já estava no ar aquele tempo, e eles sorteavam CDzinhos pequenos, aqueles compact disc, aliás, é um disquinho desse tamanhozinho. Era menorzinho. E eu ligava lá e ganhava, liguei várias vezes nessas rádios aí, ganhava lá, porque eu já estava encantado com a coisa, né? Eu com medo de parecer a voz na rádio, vai ao vivo, vai aparecer minha voz, vai falar quem eu sou. E eu já Você queria não mantinha entrar na vergonha, rádio, eu era o contrário, eu gostava não, e A gente queria. ficava assim porque eu já era um pouco tímido, né? Mas eu falo que assim, os anos 80, os anos 90, eles tinham um requinte, né? Eu acho que é isso que faz a gente ter essa nostalgia, né? Porque a gente perdeu essa essência. Hoje em dia é tudo como você falou. Hoje em dia o cara compra o programa do Padre Marcelo, ele compra o programa do Pânico, ele compra o programa não sei de quem, vai lá, encaixa e ainda consegue falar como se estivesse conversando com o cara. Exatamente. É, Paulinho então... e Cris, um detalhe do rádio naquele tempo também. O rádio naquele tempo era tudo ao vivo, não tinha rádio gravado, até porque não dava para gravar. Tem isso. Aí as pessoas tinham que dividir os horários, era da meia-noite até meia-noite. Eu cheguei a fazer programa de madrugada, eu fazia do meia-noite às 6, muitas vezes. Uau. Eu fazia das 8 à meia-noite, no meu início de carreira, né? Quando eu comecei. Então você ficava ali, você não podia dormir. Na madrugada, por exemplo, eu vou falar pra você, ninguém é de ferro. De vez em quando você botava uma música de 10 minutos lá, ia tirar um cochilinho. Quando você acordava, o discão tava lá rodando. São detalhes ali, quando eu trabalhava na Atlântica, perto do Bosque, né? Sim. Então, são coisas que você falou, é nostálgico, é gostoso, né? A palavra que eu queria dizer é que se perdeu o encanto, né? Era encantador. Encantador, a rádio realmente. Inclusive a gente lembra que na década, não sei, você que é mulher, mas geralmente tinha uns radialistas que às vezes o cara era um gordão, mas eles ganhavam carta e recebiam um monte de coisa porque a voz dele era... As mulheres se apaixonavam pela voz do cara. Hoje não, hoje você tá falando na rádio, você tá aparecendo na live. Não tem como, né? Não tem como enganar. Aliás, naquela época minha, desses anos 80, 90, você falou um negócio interessante que me veio agora aqui. Como o pessoal não conhecia a gente, eu fiz na época uns cartãozinhos pequenos assim, calendário e a minha foto. Atrás era o calendário, na frente a foto. Aí o pessoal, eles pediam para mim, eu mandava através dessas cartas aí de volta para eles ver como é que era eu, e é um negócio de divulgar, né, o nosso trabalho. E era interessante, só que o negócio era tão feio financeiramente que eu pedia, eu acho que R$1,50 para pagar a volta, que eu não ia conseguir mandar para o selo, exatamente. E aquele tempo você não ganhava. Até a cola tinha que pagar. E aquele tempo você ganhava assim o salário, né, gente? Menos até. A rádio nunca pagou muito bem. Você vive de propaganda, você vive dos eventos, né? Então eu pedia pro pessoal, manda o selinho junto, porque daí eu devolvo para vocês aí. Carlos, o Paulo falou, né, sobre esse encanto dos anos 80. Você acha que o que mais, né, que quando a gente fala hoje mesmo de TV, né? Tem até séries na Netflix, o caso do Stranger Things, que é bem famoso, que é caracterizado nos anos 80. Por que você acha que tem essa sedução pelos anos 80? Por que você acha que as pessoas se interessam por coisas dos anos 80, pela música, né, moda? Por que ficou tão marcado? O Guardiões da Galáxia também, né? Eu acho que mais a simplicidade e a coisa mais original. Sim. Hoje em dia, o que eu penso? É muito comercial, a coisa é muito comercial. Hoje em dia é tudo comercial, né? O TikTok, não sei o quê, a música preparada. Aquele tempo não, aquele tempo você... com filtro. Exatamente, as músicas. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas é uma opinião minha. Hoje em dia, as músicas não são feitas por ser pensantes. Porque, assim, desculpa, não é uma crítica, mas uma construtiva. Quem sabe os artistas do futuro... não generaliza. Começa, por exemplo, eu ouço hoje uma banda que eu acho que é uma das únicas do mundo que toca rock internacional, aí, que é o Greta Van Fleet. Ele é bem parecido com o Led Zeppelin, né? Mas nos anos 80, nos anos 90, você tinha que discutir com os outros pra ver quem era o melhor. Você discutia, eu curto Nirvana, eu curto Slipknot, eu curto, né, teve Nirvana, vários, né? Fazia muito som, o rock nacional, no tempo, anos 80, tem que falar, tinha Cazuza, era Barão, né, inclusive foi onde começaram a fazer aquele, acho que o Rock in Rio, né, que falaram, tem muito artista, né, bom.
Hoje em dia, Até o Rock in Rio ficou pop agora, ficou, né? eu acho que menosprezaram a capacidade dos próprios cantores, porque hoje em dia, igual você falou, eu vejo, por que eu gosto de rock? As perguntas, mas assim, por quê? Porque no rock, precisa de 5 pessoas com um dom. O rock, você precisa de um baterista. Se o baterista não for bom, não vai encaixar na banda. Se o baixista não for bom... E agora imagine. Esse dia eu até falei para um moleque, falei, meu, tá vendo a banda de rock? Precisa de um cara tocando a bateria, sincronizado com o cara tocando o baixo, sincronizado com o guitarrista, sincronizado com o cantor e o cara da mesa de som ou com o banjo lá, alguma coisa. Eles têm que estar todos em harmonia, todos sincronizados, todos um trabalho em equipe. Isso é fenomenal. Entendeu? Eu acredito na música, né? E sem falar que o quê? Que isso daí, além disso, os caras criavam umas letras que eram estupendas. Podia, por exemplo, você vê um Legião Urbana, o cara criticava a política de uma forma fenomenal. Atual, né? Cazuza, e vários outros. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa faz, assim, uma frase e pega uma batida dos caras que criou nos anos 80 e coloca ali e fala, eu sou fodão. Entendeu? E aí o que a Cris falou, fica muito ainda atual. As músicas dos anos 80, você ouve lá uma letra, você incorpora ela numa sociedade hoje, né? E tem um detalhe também, tem o rock pop, mas também tem a dance music, né? Sim. Que a dance music era batida nos anos, batidão nervoso. Hoje é um DJ, mas é aquele DJ mais repetitivo, né? Sim. Aquele tempo era um negócio mais, como eu poderia dizer, mais familiar. Você vê, você até dá risada de alguns clipes, mas a música em si, ela é contagiante, ela marcou. Você lembra o tempo do Caican aqui, não sei, o Caican, associação, quando tinha aqui os bailes dos anos 80, 90, né? Sim. Quer dizer, tem o Joey, Touch by Touch, a Corona, que é um hino da música dance music, né? Que é muito legal. Modern Talking, que fazia as baterias sintetizadas, mas de um jeito que parece que possuía. E é um negócio, assim, ó, os anos 80, eu na época dos anos 80, eu participei dos The Boys, Juniors, que eu morava lá na Santa Terezinha, depois teve os Racionais MC, que a gente tinha um grupinho também de dança. Os The Dragons, né? Tinha The Dragons, Stardance, o Capo Funk, os Scorpions, Stardance. Tinha campeonato. Então era uma coisa que acontece. Tocava um Undertalk ali, o cara começava, juntava 1, 2, 3 e já voltava a ter, por exemplo, no rock tinha essa sincronia com a música, com o instrumento. Na parte do dance, do rap, do funk, tinha sincronia da dança, cara. Da roupa. Né? A gente pegava naquela época, porque não tinha grana, não tinha nada. Daí a gente ia lá e comprava aquele negócio com as tintinhas de tecido e nós pintava a nossa roupa. Nós comprava tudo a roupa igual e a gente ia lá e pintava. Então você via as pessoas na rua, eles não estavam com uma roupa feita, eles estavam... Eu lembro, assim, inclusive uma vez... Que vintage você inclusive o Capo Funk, uma vez, eles fizeram uma roupa branca e preta quadriculada. Só que os quadriculados preto era pintado com tinta. Você via que era até mais grossa a parte ali, né? Só que, é uma coisa que eu penso assim, imagine quanto tempo as pessoas se juntavam, se uniam, juntavam o dinheirinho, às vezes faziam uma rifa, vendiam alguma coisa, pra montar para montar só o uniforme do equipe. Aí ia, por exemplo, num Caican, o que era legal era cada um juntar com o seu grupo, com o seu uniforme e fazer a sua dança no estilo diferente, fora falar... Aquela apresentação, né? Paz, dancinhas e tal, que hoje em dia você vê no TikTok, você vê uma festa, você vê as pessoas dançando ali, querendo imitar o que era, mas assim... É uma releitura? É uma releitura. Então, você pensa o Furacão 2000, né? Sim, lembra do Furacão 2000 aí? Aquele era um funk diferente. Do Silva, não é? Inclusive, o que eu tô falando, essa época, as pessoas eram mais ser pensantes, é por isso que eu falo. O cara tava lá, por exemplo, assim, o cara era humilde, o cara morava na favela, mas o que ele falava na música? Eu era só mais um Silva... E queria sair da favela, queria uma família, queria ser melhor. Né? Eu só quero ser feliz. Só quero ser feliz. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia você não ouve, o cara não quer ser feliz. Ele quer vulgarizar o corpo da mulher, ele quer vulgarizar a sexualidade, ele quer vulgarizar ele próprio. Porque o cara quer o like, né? O cara quer o like, o cara quer o TikTok, o cara quer se aparecer. Quanto mais né, ele tiver, ele vai ganhar. Inclusive tem hoje seguidores. Eu acho que crescer menosprezando os outros não é o caminho. Por mais que o mundo de hoje faz com que a gente siga isso, né? Na música, na vida, mas eu acho que é por isso que quanto mais tempo passar, mais nostálgico vai ser essa geração que praticamente foi nós fomos, acho que a última geração
né, que teve esse tipo de cultura, né? É verdade. Tem um detalhe que eu até acho bacana falar, né, para os telespectadores aí, o pessoal do podcast aqui. Antes um pouco de eu começar no rádio ainda, ali pelos anos 70, eu acho 75 mais ou menos, ou 77, a gente fazia aqueles bailinhos nos bairros. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que a Cris não, talvez o Paulinho. Mas o que a gente fazia? Eu tinha lá um toca-disco, que eu tenho até hoje em casa, um verdinho. Você abre ele vira uma caixa de som. Aquele é o toca-disco, você abre, a tampa dele é uma caixinha de som. A gente levava isso aí nos bairros da cidade aqui e fazia lá a discoteca, o bailinho com a nossa turma. Ali nas Três Bicas mesmo, a gente fazia direto isso. Foi até onde me despertou. A gente pintava a lâmpada. Pegava aquelas lâmpadas e passava a tinta para ficar com as cores, tipo um amarelo, uma vermelha, uma verde. Exatamente. Pintava, pegava papel, tinha um papel, como é que chama? Não é celofã, é um papel colorido que aí usa, acho que ainda nos refletores. Envelopava a lampadinha ali e ficava, a né? lâmpada, e aí às vezes quando começava a música, ficava um lá apertando o botão nas lâmpadas para as lâmpadas piscar. Olha só como é que era, Cris. Fazia vaquinha. Exatamente. Era muito nostálgico. Era muito bacana. Também, eu sou da mesma época. E era interessante isso aí, porque foi aí que me despertou até de fazer também os eventos, viu? Eu acho que também bateu alguma coisa, porque eu ficava ali, eu não ficava muito no meio da turma lá. Eu era um pouco mais tímido também, né? Então eu ficava ali operando e a galera dançando. Sim. E então, aí foi onde você já estava criando. Exatamente, estava criando esse negócio de ir pro rádio, depois, né? Lá pelos anos 87, a gente começou a fazer os eventos. Sim. Antigamente eu fazia os eventos com o pessoal que tinha o som, eu fazia uma parceria. Eu era locutor, por exemplo, vamos fazer um som em Nova América. Pegava lá o som do passarinho, eu ia de locutor e a gente fazia uma parceria. Ele ficava com uma parte da renda, eu ficava com uma outra parte, e assim a gente ia também já começando a ganhar um dinheirinho extra, né? Mais ou menos o início até, do som assim, foi até esse. Agora eu recordo de umas épocas, eu acho que eu já saí correndo de Congonhas. Eu saí correndo de som depois de Nova Fátima, ali, como é aquela cidade? Tem um lago Santo Antônio do Paraíso, tem Congoinhas. Não, passa Nova Fátima e entra lá. Que é... Ribeirão do Pinhal. Ribeirão do Pinhal, o povo lá era bravo. E aí eu já saí correndo de lá, depois tive que ficar até de manhã na pista esperando o ônibus, porque assim, tinha aquele negócio que você ia nos bailes do Carlos Bonfim, do Julinho da Atlântica, os caras, aí você chegava lá, e chegava nossa equipe, né, de rap dance, e todo mundo ia dançar. Aí as meninas gostavam, aí de repente começava os caras da cidade, juntava, rapaz, e batia, porque não tinha arma. Graças a Deus não tinha arma. Não tinha arma, não dava pra dar tiro. Até em Cornélio Procópio tinha as brigas entre os grupos de dança. Mas os caras quebravam o pau e no domingo tava tudo dançando um do lado do outro no Cristo, né? Não era tão coisa, mas eu já saí correndo de algumas cidades, desses bailes que tinha aí, porque o pessoal, nós chegava de Cornélio abafando, o pessoal saía bravo. Acontecia muito isso aí, né? O pessoal ia... Nossa, que humilde ele, né? Você viu como é que é? O pessoal chegava aí... Mas o pessoal de Cornélio tinha bastante grupo de dança. Mas eles se apresentavam durante o baile, eu não sei se o passarinho ele se apresentou. A gente fazia o evento e lá pelas 1h30 da manhã, 2h, vamos agora a apresentação dos The Dragons. Aí soltava a música lá, abria o salão, o pessoal ficava do lado, né? Fora as rodas, eu virava mortal. Sabe o que a gente fazia quando era criança? Eu vou contar aqui, quem for da minha idade lembra. Eu saía da Vila Santa Terezinha, na serraria do Figueira, porque tinha o pó de serra, daí nós ficava lá a semana inteira no pó de serra, virando mortal, virando piroleta, pra na hora que abrisse a roda ensaiando na festa, aí fazia o flare, o outro rodava, girava no chão, virava mortal. Nós fazia muita coisa legal. Né? Fazia, não só aqui, que você citou várias cidades, eu posso citar algumas aí que o pessoal tá acompanhando, os podcasts aí, Nova Fátima, Nova América, Rancho Alegre, Uraí, Sertaneja, a gente pegava Congoinhas, Santo Antônio do Paraíso. Eu fui pra Florínia, nossa. Então, ali, Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Santa Amélia, Santa Mariana, Bandeirantes, descia pro Panema, e depois íamos lá para São Paulo. Saía Paulo ônibus também. De Cornélio todo final de semana, saía ônibus de Cornélio pras festas do Carlos Bonfim. Exatamente. Era van, era carro, o pessoal ia. Sul de São Paulo a gente fazia muito ali em Cândido Mota, fazia em Florínia. Florínia, uma vez eu perdi o ônibus, fiquei lá e tive que vir embora só no domingo à tarde.
Porque daí nós foi pra prainha e aí o ônibus veio embora. Eu não sei se você lembra de Tarumã. Tarumã tinha uma danceteria muito famosa, lá que a gente fazia também. Tarumã Era eu não Dancing cheguei. Days. Dancing Days ali em Tarumã, até já não existe mais. Mas a gente ia lá, fazia. Lá era diferente porque era uma danceteria, não precisava de som. A gente ia só animar o evento lá. Sim. Isso aí já era mais final Sim. ali dos anos 90, entrando anos 2000. Então você era fechado, a gente ia, animava a turma e tal. E era muito bacana ali também em Tarumã, aquela região ali. E é assim que a gente finaliza mais um Birdcast, a hora da verdade. Muito obrigado, curtem, compartilhem e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.